Ele encontrou um cachorro perdido na rua, e o levou para sua casa, sem imaginar o que o verdadeiro dono seria capaz de fazer. Após alguns meses, quando Charles e seu cão adotivo já haviam se tornado amigos inseparáveis, o homem se deparou com um cartaz à procura do cachorro, em que o antigo dono oferecia uma generosa recompensa, deixando ele diante do dilema, entre devolver seu fiel amigo, ou de salvar sua própria vida, utilizando o dinheiro da recompensa para arcar com o tratamento de sua grave doença. A noite caía sobre a cidade, enquanto Charles Cooper, um escritor freelancer solitário, caminhava pelas ruas desertas. Seus passos ecoavam na calçada vazia, acompanhados apenas pelo murmúrio distante dos carros. Uma sensação de vazio o envolvia, enquanto o peso da solidão parecia esmagá-lo a cada passo. Charles era um homem de 30 e poucos anos, com cabelos escuros e olhos cansados. Seu rosto, antes repleto de vivacidade, agora carregava as marcas de inúmeras batalhas emocionais. A solidão era sua companheira constante. Afastado dos relacionamentos, Charles havia construído uma muralha em torno de seu coração. As cicatrizes emocionais das decepções passadas ainda ardiam, fazendo-o temer qualquer forma de conexão humana. Ele preferia se refugiar em sua solidão, do que arriscar novamente a dor de ser magoado. Mas o que ele não sabia, era que em breve, sua vida encontraria um novo sentido. A rotina de Charles era monótona e sufocante. Ele morava sozinho em um pequeno apartamento no coração da metrópole. As paredes frias e impessoais eram testemunhas silenciosas de sua solidão constante. As noites eram preenchidas pelo som solitário das teclas do computador, enquanto ele digitava suas histórias e escapava para um mundo de fantasia, que parecia mais real do que sua própria vida. Enquanto vagava pelas ruas perdido em seus pensamentos, algo chamou sua atenção. Um som suave e choroso vinha de um beco próximo. Curioso, Charles seguiu a trilha sonora da melancolia, deixando-se guiar por um instinto que há muito tempo adormecera. Ao se aproximar do beco, seus olhos encontraram uma visão triste e desamparada. Um cachorro faminto estava encolhido no canto. Seus olhos tristes refletiam a mesma solidão que assombrava Charles, parecendo um eco de sua própria alma, perdido e abandonado. A empatia tomou conta do coração de Charles, enquanto ele se ajoelhava para se aproximar daquele pobre cachorro. Suas mãos trêmulas acariciaram o pelo sujo e emaranhado, e ele pôde sentir a fragilidade do animal em suas mãos. Um brilho de compaixão surgiu em seus olhos cansados, e uma nova determinação nasceu em seu peito. "Você não está sozinho, meu amigo", sussurrou Charles para o cachorro, cujo olhar triste se encontrava com o dele. "Eu também conheço a solidão, e juntos vamos enfrentá-la." Sem pensar duas vezes, Charles tomou a decisão de levar o cachorro consigo. Ele o acolheu em seus braços, sentindo o peso da responsabilidade, e ao mesmo tempo, uma estranha sensação de esperança invadindo seu ser. Era como se aquele encontro improvável fosse um sinal, um raio de luz que penetrava as sombras de sua existência solitária. Com passos cuidadosos, Charles deixou o beco para trás, carregando consigo, não apenas um cachorro perdido, mas também a promessa de uma amizade verdadeira. Ele não sabia exatamente o que o futuro lhes reservava, mas estava determinado a cuidar daquele cão, como se fosse seu confidente fiel. O cachorro, por sua vez, olhava para Charles com gratidão nos olhos, como se entendesse a importância daquele gesto de bondade. Ao chegarem ao apartamento, Charles abriu a porta revelando um espaço modesto, mas aconchegante. Ele preparou um prato de comida para o cachorro, observando-o com ternura, enquanto o animal devorava o alimento com avidez. Era um momento simples, mas carregado de significado. A partir daquele dia, Charles e o cachorro se tornaram inseparáveis. Eles exploravam juntos os cantos da cidade, percorriam parques, e se aventuravam em caminhadas solitárias. O cão, sempre fiel ao seu lado, era um lembrete constante de que a amizade e a lealdade ainda eram possíveis. A solidão que antes era uma presença constante em Charles, agora parecia se dissipar lentamente. Ele começou a redescobrir a alegria nas pequenas coisas da vida. Charles sorria mais frequentemente, seus olhos brilhavam com uma nova energia, e sua escrita ganhava uma profundidade emocional que antes lhe faltava.
O cachorro se tornou sua inspiração silenciosa, que o acompanhava em cada página escrita. A conexão entre eles era profunda, como se suas almas tivessem se encontrado em meio à vastidão urbana. Com o cachorro ao seu lado, ele escrevia sobre suas experiências dolorosas, encontrando consolo nas linhas que ganhavam vida em suas histórias. O cão era seu confidente silencioso, ouvindo cada palavra com olhos atentos, como se compreendesse a jornada emocional de Charles. No entanto, nem tudo são flores. Após 6 meses de intensa amizade, Charles recebeu um diagnóstico avassalador. Ele estava sentado num consultório, quando seus olhos encontraram os do médico, cujo semblante carregava a gravidade de uma notícia preocupante. As palavras ressoavam no ar, ecoando no vazio da sala, e penetrando fundo em seu ser. Charles, lamento informar, mas você está enfrentando uma doença grave. Está em estágio avançado, e requer tratamento imediato. Uma tempestade de emoções agitou-se dentro de Charles. O ar rarefeito do consultório pareceu sufocá-lo, enquanto as palavras do médico ecoavam em sua mente. O futuro que ele havia construído, mesmo em sua solidão, agora desmoronava diante de seus olhos. A escuridão e o desespero invadiram sua alma, e as lágrimas teimaram em cair de seus olhos. Ele sentiu uma angústia tão profunda, que parecia retorcer seu coração. Era uma sensação agonizante de impotência diante de seu próprio destino. Ele não podia acreditar que sua vida estava pendurada por um fio tão frágil. O médico explicou o tratamento necessário, mas as palavras pareciam distantes e sem sentido para Charles. Assim que chegou em casa, ele pegou seu notebook e começou a pesquisar freneticamente sobre as possíveis opções de tratamentos, especialistas renomados e possibilidades de cura milagrosa. No entanto, a realidade cruel se impôs, revelando os custos exorbitantes de cada alternativa. Os números dançavam diante de seus olhos. As cifras inalcançáveis pareciam zombar de sua condição. Charlie sentia-se impotente, com o abismo financeiro que se abria diante de si. Ele era um escritor talentoso, mas suas palavras pareciam vazias diante da magnitude de sua situação. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. Ele se encontrava em um turbilhão de pensamentos conflitantes, oscilando entre a esperança e o desespero. Ele estava encurralado por paredes invisíveis, incapaz de escapar das garras do destino cruel. Charlie se lamentava por não ter pessoas próximas em quem pudesse confiar e recorrer em busca de apoio. Mas ele havia se fechado para evitar mais feridas, construindo uma fortaleza ao seu redor para proteger seu coração. O tempo agora escorria como areia por entre seus dedos, e a presença do cachorro, seu fiel amigo, tornou-se ainda mais essencial. Aqueles olhos leais e aconchegantes olhavam para ele com uma devoção inabalável, como se soubesse que algo estava errado. O cachorro parecia entender a dor que percorria as veias de Charles, oferecendo seu amor silencioso, como um bálsamo para sua alma cansada. Em uma manhã de sábado, enquanto suas pernas o conduziam em direção à farmácia da cidade, ele se viu em uma rua tranquila e vazia, com prédios altos que o cercavam como sentinelas silenciosas. Foi então que seu olhar desviou-se para um cartaz pregado em um poste próximo. Uma imagem de um cachorro idêntico ao seu amado companheiro estava impressa naquele cartaz. O nome Bob estava escrito em letras grandes e ousadas. Charles encarava o cartaz com os olhos fixos, e sua mente turbulenta lia com atenção cada palavra escrita. Recompensa de $20.000 pelo cachorro, dizia o anúncio em letras garrafais. Suas pernas ficaram trêmulas ao ler aquilo, enquanto a luta interna começava a se desenrolar. Por um lado, a oferta financeira era tentadora. A quantia mencionada era mais do que suficiente para cobrir o custo exorbitante de seu tratamento médico. Era uma oportunidade de afastar as sombras da doença e trazer um fio de esperança para uma vida mais duradoura. A perspectiva de dias sem dor e a possibilidade de cura pareciam tão próximas, como uma promessa sedutora que sussurrava em seu ouvido. No entanto, ao olhar para o cachorro ao seu lado, o coração de Charles apertava-se com uma dor profunda. Aqueles olhos leais e cheios de confiança pareciam refletir sua própria solidão.
O cão que ele havia resgatado das ruas, e que se tornara seu companheiro fiel, agora, se encontrava no centro de um dilema angustiante. As caminhadas pela cidade, os abraços reconfortantes, as brincadeiras alegres no parque, e cada lampejo de felicidade que Charles havia experimentado ao lado do cão, pareciam arder em sua mente. Ele havia encontrado algo verdadeiro e precioso, algo que não podia ser mensurado em termos financeiros. Uma tempestade de pensamentos e emoções colidia em sua alma atormentada. Ele olhou para o cartaz mais uma vez, estudando as palavras com intensidade. A recompensa poderia salvar sua vida, mas, a que custo? Seria ele capaz de se separar de seu companheiro leal, de trocar a felicidade presente por uma esperança incerta? Charles fechou os olhos e respirou fundo, tentando buscar a resposta dentro de si mesmo. A voz da razão clamava por uma solução pragmática, enquanto o eco, da amizade e da lealdade, o chamava com uma força inegável. Ele sabia que a decisão era sua e somente sua, e que teria consequências duradouras. Sem saber o que fazer, Charles anotou o número de telefone indicado no cartaz, e resolveu esperar até que chegasse em casa, para refletir com calma sobre aquela difícil situação. Bob era seu confidente, seu companheiro nas noites solitárias, o único que o entendia sem que uma palavra precisasse ser dita. Abandoná-lo em troca de dinheiro, seria como trair a amizade mais preciosa que já experimentara. No entanto, a necessidade de pagar pelo tratamento de sua doença ecoava incessantemente em sua mente. As contas médicas se acumulavam como uma montanha imponente à sua frente, ameaçando esmagá-lo sob seu peso avassalador. Charles sabia que o tempo estava se esgotando, e que cada dia que passava sem o tratamento adequado, era um passo mais próximo do abismo. Já em casa, Charles acariciava seu grande amigo, enquanto tentava decidir qual escolha fazer. Bob era seu único amigo, seu companheiro de todas as horas, seu confidente mais fiel. Com ele, Charles podia compartilhar suas dores e segredos, sem o medo da rejeição. Bob o olhava com olhar piedoso, como se quisesse transmitir uma mensagem de conforto a Charles. As lágrimas começaram a turvar sua visão, enquanto ele tentava sopesar as opções, ponderando entre o egoísmo de salvar a si mesmo, e a lealdade inabalável a seu fiel amigo. Charles sabia que havia outra pessoa lá fora, procurando desesperadamente por Bob. Eles podiam estar sofrendo, imaginando onde seu cão poderia estar. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que Bob estava bem, e muito feliz ao seu lado. Finalmente, com um suspiro cansado, Charles tomou uma decisão. Não havia riqueza que pudesse substituir a conexão que ele tinha com Bob, o calor reconfortante de seu corpo ao seu lado, e o olhar de compreensão nos momentos mais sombrios. Com o coração pesado, mas com uma determinação inabalável, Charles prometeu a si mesmo que encontraria uma maneira de pagar pelo seu tratamento, sem abrir mão de seu fiel companheiro. Ele estava disposto a enfrentar as dificuldades que se apresentassem, e a lutar contra as adversidades que viriam. Porém Charles jamais poderia imaginar o que estava por vir. Nem tudo correu conforme ele esperava, e após dar entrada na emergência do hospital, sofrendo de fortes dores de cabeça, Charles precisou ficar internado por 2 dias. Durante sua internação, ele ficou preocupado com seu amigo Bob. Ele queria ir embora para cuidar do cão, mas os médicos e enfermeiros o impediam, dizendo que seria um risco muito grande ele sair sem antes terminar a medicação. Os 2 dias pareciam uma eternidade para Charles, que não via a hora de ir embora. Assim que ele teve alta, uma surpresa inesperada aconteceu. Bob estava em frente ao hospital, e aguardava por sua saída. O cachorro ficou imensamente feliz ao ver Charles, assim como ele também havia ficado. Entre abraços e salteadas do cão, os dois matavam a saudade. Enquanto caminhavam de volta para casa juntos, Charles começou a refletir tudo o que estava se passando. Ele amava Bob profundamente, e por isso, queria o seu bem. Ele sabia que sua doença estava se alastrando rapidamente, e seria inviável continuar cuidando de Bob. Ele já não era mais um homem com energia e disposição, e suas repetidas idas e vindas do hospital estava deixando ele esgotado. Com o coração pesado, e depois de muito pensar, Charles então decidiu que o melhor a se fazer era devolver Bob.
Seu coração batia descompassadamente, com uma mistura de ansiedade e tristeza, enquanto conversava ao telefone com o verdadeiro dono, passando a ele seu endereço para buscar o cão. Augusto, o verdadeiro dono de Bob, animado com a notícia, combinou de ir buscá-lo naquela mesma tarde. Charlie sabia que aquela seria a última vez que estariam juntos, e a dor da despedida já começava a pesar em seu peito. Com o coração apertado, ele se desculpava com Bob, por ter feito aquela difícil escolha. As lágrimas caíam incansavelmente por seu rosto, enquanto aguardava tristemente pela chegada de Augusto. O homem chegou pontualmente, com uma aparência distante e fria. Não era bem essa pessoa que Charles imaginava. Com as mãos trêmulas, ele entregou Bob para Augusto, e sentiu como se estivesse entregando uma parte de si mesmo. Amigo, você fez a coisa certa devolvendo-o, disse Augusto. Ele é meu cão de estimação há anos, mas ultimamente tem sido um fardo, já que vive fugindo de casa. Uma sensação de vazio começou a tomar conta dele, e as lágrimas ameaçaram escorrer por suas bochechas. Augusto virou-se para Charles, mas suas palavras pareciam distantes, quase irreais. Valeu por devolvê-lo, disse ele em um tom indiferente. Vou depositar o dinheiro na sua conta assim que chegar em casa. Charles não conseguiu responder. Sua voz estava presa em sua garganta, sufocada pela tristeza que o envolvia. Ele observou Augusto entrar no carro, com Bob sentado no banco, o olhando com uma expressão melancólica. E então, o carro partiu, levando consigo, não somente um cão, mas sim, o seu melhor amigo. Charles ficou imóvel na calçada, com o coração partido, e uma sensação de perda avassaladora. Ele se sentia vazio, como se parte de sua alma tivesse sido arrancada. A decisão de devolver Bob, mesmo que por necessidade, parecia agora uma escolha impossível de suportar. Os dias que se seguiram foram sombrios para Charles. A ausência de Bob tornava sua solidão insuportável. Os cantos vazios de sua casa pareciam gritar por sua presença. Ele tentou preencher o vazio com suas palavras escritas, mas sua inspiração havia desaparecido junto com seu amigo de quatro patas. Enquanto aguardava ansiosamente pela recompensa prometida, Charlie sentia-se consumido pela incerteza e pela desilusão. Os dias se transformaram em semanas, e o dinheiro que poderia ter salvo sua vida, e proporcionado o tratamento médico necessário, nunca chegou. Suas tentativas de entrar em contato com Augusto foram em vão, com o número de telefone sendo agora, uma linha muda e sem respostas. A verdade começou a se revelar lentamente diante de seus olhos, e ele percebeu que Augusto havia agido de má fé. Ele não conseguia acreditar que alguém pudesse ser tão cruel, e tão desprovido de empatia. A amargura tomou conta de Charles, mesclando-se com sua doença avançada. Sua vida se tornou uma mera contagem regressiva, uma espera resignada pela chegada do inevitável. Em poucos meses, a doença o consumiu completamente. Charles faleceu solitário, em um quarto de hospital, sem amigos ou entes queridos a seu lado. Sua partida silenciosa foi uma manifestação trágica de seu destino, levando consigo a dor e a angústia que haviam marcado sua existência solitária. Nos corredores frios do hospital, a notícia da morte de Charles ecoou como um suspiro melancólico. Poucos se lembrariam dele, e sua história seria apenas mais uma entre tantas outras. No entanto, a história de Charles permaneceu viva em Bob. O cachorro, agora de volta às mãos de Augusto, nunca mais foi o mesmo. Uma tristeza indescritível habitava seus olhos, e um vazio se instalava em seu coração. Bob havia conhecido a verdadeira amizade, e o amor incondicional que Charles lhe ofereceu, e agora, lutava para viver sem seu melhor amigo, sentindo sua falta de maneira intensa e dolorosa. Infelizmente, essa história não teve um final feliz, e nos faz refletir sobre a fragilidade da existência humana, e a imprevisibilidade de nosso destino. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou desta história, e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like, e se inscreva em nosso canal Storyflix Brasil,
para que juntos, possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Até